Flamengo vai em busca do bicampeonato mundial hoje no Maracanã. Claro que eu não estou falando do time principal, de fazer aqui uma pequena pausa nos conteúdos do time principal do Flamengo, que vai muito bem, obrigado, líder do Brasileirão, classificado na Libertadores, mas hoje é dia de falar dos garotos do Ninho, porque o time vai lutar pelo bimundial. Hoje no Maracanã, 4h30, transmissão da Rede Globo, vai ser um grande evento, tá? Flamengo e Barcelona, o Flamengo enfrentando aí um poderoso clube do futebol mundial, que tem muita tradição, assim como o Flamengo também, em revelar grandes jogadores. Vamos fazer o seguinte, aquele nosso velho ritual. Vai deixando o like aí, vai se inscrevendo no canal, enquanto eu rodo a vinheta rapidinho. E na volta, vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Eu tento trazer eventualmente alguns conteúdos aqui sobre o Sub-20. É complicado de falar sobre a categoria de base quando tem tanta coisa acontecendo no time profissional. Nas últimas férias, né? No último período de férias ali, dezembro, janeiro, vocês que acompanham aqui o canal sabem que eu fiz alguns conteúdos aí sobre essa garotada, mostrando o potencial de alguns deles. Teve vídeo sobre o Joshua, sobre o João Vitor. Eu acho muito legal tentar olhar para essa turma, né? Tem uma geração muito interessante ali, 2007, chegando, que está subindo agora para o Sub-20, muito interessante com o Wanderson, enfim, o próprio João Vitor, alguns jogadores de muita qualidade, o próprio Pablo Lúcio também, né? Então, é muito legal poder falar da base e especialmente nesse contexto aí do Flamengo tentando o bimundial. O Flamengo que ganhou o bi da Libertadores, então vai tentar o bimundial, ganhou lá do Palmeiras na final da Libertadores, e quem escolhe o mando de campo da final do Mundial é o campeão da Libertadores. Essa regra pode parecer meio esquisita, mas ela tá lá e a gente não tem nada a ver com isso, então o Flamengo escolheu, obviamente, de novo enfrentar o seu adversário europeu no Maracanã, claro, né? Aliás, já tem mais de 20 mil ingressos vendidos, já chegando perto dos 30 mil ingressos vendidos. Vai ser uma festa muito legal. Eu estarei lá, tá? Estarei lá com meus dois filhos. Vamos lá ver em loco essa grande partida. Vai ser um jogo muito difícil, obviamente, porque o Barcelona, nessa última temporada, fez barba, cabelo e bigode lá na Europa. Ganhou a Youth League, né? Que é o campeonato europeu de categoria de base. Ganhou também a Copa do Rei e também o Campeonato Espanhol. É um time que tradicionalmente sempre revelou grandes jogadores, tá? E mais recentemente foi obrigado a revelar jogadores, a colocar esses caras para jogar, porque enfrentou muitos problemas com fair play financeiro, né? Teve que se desfazer, por exemplo, do Messi naquele contexto lá de fair play financeiro. Então, foi obrigado a colocar a garotada para jogar. E os garotos mostraram muita qualidade. Você tem ali a maior estrela da companhia, que é o Lamine Yamal, que é um fenômeno, mas tem outros jogadores de muita qualidade. O zagueiro, por exemplo, Pau Cubarsí, que foi alçado ao time profissional com 17 anos de idade, um zagueiro, né? Tem outros jogadores de muita qualidade, Fermin, enfim, uma penca de jogadores muito qualificados. O clube, como eu já disse, foi obrigado a colocar essa turma para jogar, porque não tinha como gerenciar ali contratações e salários muito caros, e eles deram conta do recado. O Barcelona, na última temporada, foi campeão espanhol, com uma certa folga, usando muitos jogadores da base. Tinha jogo que entrava com 6, 7 jogadores no time titular e quase bateu o final de Champions, né? Foi eliminado pela Inter de Milão ali, no apagar das luzes, no gol do Acerbi. Então, é um time que tem tradição em formar jogadores de base e, especialmente nesse momento, tem ido muito bem, não só conquistando os títulos na base, que é importante, mas também mais importante do que conquistar títulos é revelar jogadores, né? Então, o Barcelona tem feito isso muito bem. Essas principais peças aí que já estão no time profissional não estarão, obviamente, no Maracanã hoje. Você não vai ter ali, obviamente, o Yamal, o Cubarsí e outros jogando contra o Flamengo. Mas tem um time qualificado. Eu me propus a estudar um pouquinho esse time, dar uma olhadinha como é que funciona esse time. A gente já sabe que é um confronto de dois clubes hoje em dia que praticam jogo de posição. O Flamengo está fazendo um trabalho muito legal de implementar uma ideia uníssona, ou seja, ter o mesmo modelo de jogo tanto na base quanto no profissional, começando pelo Sub-20, obviamente, que é a categoria mais próxima do profissional, e depois trabalhando também no Sub-17, Sub-15, para ter um modelo que funcione desde as categorias menores até o profissional. Por que, né, ter um mesmo modelo? Quando o jogador sai do Sub-20 e vai atuar no profissional, tem essa transição que muitas vezes é complicada, você jogar no mesmo modelo facilita muito, o jogador não precisa de uma adaptação maior quando vai para o profissional, né? Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Barcelona, tá? Eu vou falar aqui de como é que esse time joga e vamos falar também do que o Flamengo tem que fazer para tentar machucar esse Barcelona. O adversário é muito forte, sim, a gente não pode tapar o sol com a peneira, mas o Flamengo sim tem possibilidade de agredir e machucar esse adversário.
Esse time que eu tô mostrando aí na tela para vocês é a escalação do Barcelona sub-19, tá? Importante falar sobre isso. Lá na Europa eles não têm sub-20, é sub-19. Então isso até pode fazer uma diferença interessante pro Flamengo. Daqui a pouco eu chego lá. Vamos olhar para essa escalação aqui do Barcelona, porque alguns desses jogadores não estarão em campo. Saiu inclusive uma matéria do GE recentemente ali falando sobre os jogadores que estavam relacionados. Saiu a lista dos relacionados e não tem, por exemplo, o Alba, que saiu do clube, né? Que é o centroavante, artilheiro aí da equipe. Tem também o Diarra, que não aparece nessa lista de relacionados e que é, na verdade, o grande jogador dessa equipe, mas alguns estarão sim em campo, como por exemplo o Farinhas, que é muito bom volante, o Junier também, que faz um segundo volante ali, um camisa 8, que se desloca muito bem, tem o Cuenca, o zagueiro. Então, essa foi a equipe que entrou em campo contra o Trabzonspor, ganhou de 4-1, muito também facilitado ali por um contexto de 2 gols muito cedo, né? Claro que teve mérito, fez um gol ali muito bem construído, o primeiro gol foi construído, muito bem construído, e depois fez um segundo gol de escanteio, aí a partida ficou muito condicionada, e aí, enfim, acabou que saiu goleada. Na semifinal também ganhou do AZ Alkmaar, de 1-0 só com um pênalti muito mandrake. Isso também não tira mérito da equipe não, tá? Mas a semifinal e a final foram muito condicionadas ali para um contexto muito específico, tá? Então, essa aí foi a equipe que foi a campo. Como é que essa equipe atua, né? Jogo de posição, vamos olhar aqui para as estruturas que esse Barcelona utiliza para poder construir e também se defender. Quando o time está mais baixo, mais próximo da própria baliza, vai sair ali no tiro de meta, ele baixa um dos volantes, então tem um 4+2 ali. Os 2 zagueiros, os 2 laterais e os 2 volantes também. 4+2, bastante gente construindo para poder atrair o adversário, para tentar libertar espaço nas costas, também para poder se manter seguro ali, ter bastante linha de passe para não arriscar demais e não passar aperto, né? E aí a gente vai olhar aqui para a próxima estrutura, que é essa estrutura aqui, ó, do 4+1, quando o time avança um pouquinho mais. Então o time constrói com os 2 laterais se mantendo, sustentando aqui com os zagueiros. E aí você tem um dos volantes à frente dessa linha e os outros 2 mais à frente, formando esse tripé de meio aqui que eu vou mostrar para vocês agora, ó. Tá vendo? O Farinhas, que é esse primeiro volante, o Junier e o Diarra, que atua mais avançado, né? Que, como eu já falei, não deve atuar hoje, mas a estrutura deve ser a mesma em termos de dinâmicas, né? De colocação dessas peças em campo. Então, independente de quem vai atuar, independente do nome, a gente vai ver esse tripé de meio campo e provavelmente esse volante mais um pouco à direita é o cara que vai ter mais liberdade para avançar, para estar mais próximo do 9 e dos pontas também, tá? A gente vai ver agora como é que esse time estrutura em alguns momentos a sua saída de bola também num 2+3, com os 2 laterais por dentro, os 2 pontas o tempo inteiro bem abertos, tá? Os 2 pontas não trabalham quase por dentro, sempre quem vai dar amplitude são os 2 pontas, tá? E aqui você vê o uso muito da diagonal longa, tá? Então, quando você tenta fechar o meio-campo, tenta tirar esse jogo por dentro do Barcelona, o que eles vão tentar fazer? Vão tentar esticar essa diagonal no ponto. Então é um time difícil de ser marcado, porque se você tenta fechar o meio, eles vão usar a diagonal para poder colocar os pontas em 1-1. Se você tenta defender um pouquinho mais os lados do campo, você vai, obviamente, que deixar o meio do campo, o corredor central, menos povoado e menos protegido, eles vão jogar por dentro. Então, essa é a grande dificuldade. Então tem o Cuenca fazendo aqui a diagonal longa lá no ponta direita e tem também aqui o Cospo fazendo essa diagonal longa lá no ponta esquerda. Esse aqui foi o lance que gerou o gol do Barcelona na semifinal contra o AZ Alkmaar. Ele recebe aqui, o ponta recebe aqui, o Hernandes recebe essa bola, parte para 1-1, entra na área, recebe ali um pênalti, recebe a falta, bem mandrake, como eu já falei, mas o juiz marcou e o Barcelona conseguiu esse 1-0 através desse tipo de jogada aqui, tá? O time marca num 4-1-4-1, quando se estrutura aqui numa mentalidade mais zonal, tá? Essa aqui é a estrutura que o time marca, a gente deve ver o Barcelona marcando em 4-1-4-1, mas quando o adversário fica circulando muito a posse de bola e dá muito passo para trás, o Barcelona obviamente que vai andar para frente, vai encaixar individual, assim como faz o Flamengo, tanto do Felipe Luiz, quanto também do Bruno Pivetti, que é o treinador sub-20 do Flamengo, que chegou há pouco tempo, mas está mantendo ali a linha que tinha também o Nuno Campos, que acabou saindo, português. Ele também um adepto do jogo de posição e também o Flamengo marca encaixando individual no pressing quando o adversário circula muito a bola ali entre os seus zagueiros e dá passo para trás, tem esse gatilho de pressão, então vocês estão vendo aí o encaixe individual do Barcelona andando para frente, tá? Aqui o time subindo o bloco e montando a estrutura de 4-1-3-2, quando o time marca mais zonal subindo o bloco, quando o adversário vai bater o tiro de meta, o Barcelona encaixa aqui um 4-1-3-2, então você está vendo ali um dos volantes mais adiantados, os 2 pontas e o 10 e o 9, né, o meia mais avançado e o 9 ali mais próximos encaixando nos zagueiros, então forma esse 4-1-3-2 aqui para poder tentar fechar bem o meio do campo e obrigar
obrigar o adversário a jogar por fora nessa estrutura que vocês estão vendo aí agora, tá? O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a origem do primeiro gol do Barcelona na final da Youth League contra o Trabzonspor. O zagueiro Cuenca conduzir para libertar, um dos princípios aí do jogo de posição. Se você dá liberdade para esse zagueiro conduzir, ele vai conduzir. O Trabzonspor deu um pequeno mole ali, um pequeno cochilo na marcação. O Cuenca avançou, conduziu, e aí o Junien vai receber essa bola aqui, que é aquele volante que está mais avançado ali. Ele vai receber essa bola, vai acionar o Diarra, e o time vai fazer o seu primeiro gol, tá? Também essa jogada aqui de escanteio muito interessante. O segundo gol do Barcelona saiu nesse escanteio aqui contra o Trabzonspor. Os jogadores se colocam mais ali na entrada da área, e na hora que o escanteio vai ser batido é que eles avançam, e aí 3 avançam e um fica um pouquinho mais recuado. Foi exatamente nesse contexto aqui que o Barcelona fez o seu gol, avançando aqui as peças. E aí, se eu não me engano, foi o lateral esquerdo, Farré, que cabeceou, o goleirão deu o rebote e o Cuenca fez o gol. Então, os zagueiros avançando para poder gerar espaço para o lateral cabecear. Ele conseguiu subir ali, mesmo que no meio de 2 jogadores, cabeceou bem, o goleirão deu o rebote e o Barcelona conseguiu fazer o gol de escanteio. O Barcelona é forte na bola parada ofensiva, mas o Flamengo também é. A gente vai falar sobre o Flamengo já já. Aliás, vamos falar aqui sobre a possível escalação do Flamengo, sobre possíveis escalações desse Flamengo, né? Vamos primeiro falar aqui sobre essa primeira opção, que seria o Lucas Furtado, goleirão, né? Daniel Salles, João Vitor, Iago e Gustavo. Aqui na linha de defesa, acho pouco provável que haja alguma variação, alguma mudança, tá? Quero falar mais sobre essa estrutura aqui desse meio campo, dessa parte ofensiva que pode mudar, especialmente volantes e ponta esquerda. Então, tem a possibilidade do Flamengo jogar com João Alves, Guilherme, que é aquele Guilherme que jogou pelo profissional no passado, fez gol contra o Cuiabá, que joga de 10, que joga até de falso 9, que joga de falso ponta e que tem sido usado pelo Bruno Pivetti como volante, já vinha sendo usado também pelo Nuno Campos como um volante. Então, recuando um pouquinho mais o Guilherme para dar qualidade no jogo e chegar também à frente como um homem surpresa. Ele é um jogador muito qualificado. Quem acompanha aqui meu trabalho há mais tempo sabe que eu gosto muito do Guilherme, jogador que não é um jogador muito plástico de dribles, mas um jogador muito inteligente, muito bom jogador. Então o Flamengo pode ir a campo com João Alves, Guilherme como os volantes, Matheus Gonçalves, Lohan e Joshua por trás do Pedro Leão, que tem sido o centroavante dessa equipe, o Joshua ganhando a vaga ali do Schola, né? Também tem a opção do Bruno Pivetti colocar aqui o Schola como ponta esquerda, barrando o Joshua, deixando o Joshua para jogar no segundo tempo, para entrar no segundo tempo. O Joshua, né, que vamos lembrar, né, é um jogador 2007, tá no seu primeiro ano de sub-20, é muito talentoso, já entrou no time profissional e também já fez gol, mas está iniciando sua trajetória no sub-20 do Flamengo, então faz até sentido que o técnico Bruno Pivetti eventualmente escolha o Schola, que está mais cascudo, digamos assim, tá? E aí tem a possibilidade de ele ser um pouquinho mais conservador e escalar o Guilherme como falso ponta e o Fabiano e o João Alves como os volantes, tá? Tem um time um pouquinho mais pegador ali no corredor central, ter 2 volantes mais de marcação e abrir o Guilherme lá como esse falso ponto, e aí no segundo tempo ele pode colocar o Schola por ali, o Joshua por ali, pode fazer mudanças dependendo do contexto da partida e escolher ali as peças para entrar no segundo tempo. Vamos falar um pouquinho agora sobre como esse Flamengo joga, especialmente como esse Flamengo ataca e o que é que o Flamengo tem que fazer para machucar esse Barcelona, porque sim, dá para machucar o Barcelona, é um time forte, mas que não é invencível e tem sim uma situação ali para o Flamengo tentar explorar, especialmente no seu lado direito. Vamos falar sobre isso agora. Eu estou trazendo imagens aqui de um jogo recente do Flamengo, já comandado pelo técnico Bruno Pivetti. Flamengo 4, Atlético Mineiro 2. A produção ofensiva foi muito boa, o Flamengo tomou 2 gols, mas ofensivamente o time foi muito bem, especialmente usando o Matheus Gonçalves e o Lohan, que estarão em campo, jogadores mais cascudos, né, que já tem uma rodagem até no time profissional. Então, o que a gente vai ver aqui? Ó? O time construindo com o Guilherme e o João Alves aqui como os 2 volantes, olha só, tá? O Iago e o João Vitor, os 2 zagueiros, né? O Gustavo, que é o lateral esquerdo, mas é destro. O Flamengo nesse momento tem uma lacuna ali de lateral esquerdo ali, não tem um lateral esquerdo canhoto que possa fazer ali, que possa desempenhar um futebol que agrade, que seja do nível que o Nuno Campos esperava e que também o Bruno Pivetti imagina. Então, nesse momento o Flamengo está usando o Gustavo, que é lateral direito, que se destacou até na última copinha, né? De pé trocado ali, então o Flamengo usa muito mais aqui o seu lado direito. Então o Flamengo vai rodar a bola lá pro lado esquerdo, mas só para fazer o bloco adversário balançar. Depois vai trazer a bola aqui pro seu lado direito. Então olha só, leva a bola lá pro Iago, o Iago vai pisar aqui na bola, vai esperar, ó, princípio também, né, do jogo de posição. Então os jogadores são orientados a construírem com calma, a tentar gerar aqui uma vantagem numérica, esperar a vantagem aparecer. Então você viu ali que o Iago comandou, esperou, botou o pé na bola, apontou. O João Alves baixou, o Flamengo fez um 3+1 aqui com o João Vitor, João Alves e com o Guilherme como único pivô, né? O time profissional tem feito isso também, né? Com os 2 zagueiros e mais o Jorginho e um pivô mais à frente. E aí a bola vai circular aqui pro lado direito
para chegar aqui no Daniel Sales, que também é um jogador muito importante nesse time, um lateral direito muito qualificado, que tem suas dificuldades ali defensivas, mas ofensivamente vai muito bem. Na última Libertadores deu assistências, fez gols, ele realmente se destaca muito no último terço, é muito bom ofensivamente, então o Daniel Sales aqui trabalhando próximo do Lohan, jogador importante. Aqui a porta estava fechada, ele fez o passe para trás, e o Flamengo vai circular a bola de novo lá pro lado esquerdo, tá? E aí, quando a bola chegar no Iago, que ele vai devolver para o centro do campo, e aí o João Alves vai achar um passe por dentro aqui. Também tem essa dinâmica muito interessante do Flamengo tentar achar esse passe por dentro, que é uma forma de machucar também os adversários. O João Alves vai achar aqui, ó, o Matheus Gonçalves, tá? De novo a gente vai ver o João Alves achando o passe aqui por dentro, tá? O Lohan recebendo essa bola aqui. O Lohan e o Matheus Gonçalves trocando muito de posicionamento, tá? Ora é o Matheus que aparece por fora, ora é o Lohan que aparece por fora, e eles sempre se procurando para trabalhar ali juntos pelo lado direito, junto com o Daniel Sales. Então essa é a principal jogada do Flamengo, e é a jogada que o Flamengo tem que tentar para explorar aqui o Barcelona nesse lado direito aqui, ó. Essa imagem aqui é a imagem importante, tá? Esses três caras próximos uns dos outros. Daniel Sales, Matheus Gonçalves e Lohan. Por quê? A gente tá falando de dois jogadores, Matheus Gonçalves e Lohan, tem mais experiência de time profissional. Então, esses caras têm que pegar muito na bola. O Flamengo tem que buscar essa experiência desses caras e o talento também, obviamente, né? Desses três caras ali pelo lado direito, que podem sim machucar o Barcelona nesse contexto, tá? Então a gente vai ver aqui o Gonçalves levando a bola aqui para profundidade e o Lohan conquistando o escanteio. O escanteio também vai ser importante, vou falar sobre isso já já. Primeiro vamos ver aqui mais uma construção do Flamengo. Ó, levando a bola lá para o Gustavo, mas a bola vai circular de novo aqui para o lado direito. Então o Flamengo leva a bola lá para o lado esquerdo só para fazer o adversário balançar o bloco, traz para cá de novo para o lado direito. E aí olha o Daniel Sales fazendo o movimento aqui de arrastar a marcação para dentro, tá? De fora para dentro aqui para poder gerar espaço aqui pro Lohan. Então tem movimentos coordenados, o time é bem treinado. Aqui uma bola também no meio espaço aqui, né, em que o Iago vai achar o Daniel Sales, tá? Então tem esse passe do João Alves pro Lohan ou pro Matheus Gonçalves quando o time tá um pouquinho mais recuado, e quando o time tá um pouquinho mais avançado também tem a possibilidade de achar esse passe aqui dentro, no meio espaço, né, entre o corredor central e o corredor lateral, pro Daniel ou então pro Matheus ou pro Lohan, de um zagueiro direto para esses caras aqui. O Daniel Alves vai tentar finalizar, o Daniel Sales, perdão, vai tentar finalizar e vai chutar a bola por cima do gol. Olha de novo os três juntos aqui, ó, e o Matheus Gonçalves inclusive orientando aqui a jogada. O Lohan vai tabelar com o Matheus Gonçalves, ó, tá? Toque de primeiro, o Lohan vai finalizar e vai bater na zaga. Então, é isso aqui que o Flamengo tem que buscar hoje, tá? A tabela desses caras, a aproximação desses caras para gerar vantagem qualitativa ali nesse setor do campo, tá? Aqui a jogada de novo pela direita, ó, o Lohan recebendo aqui, o Matheus Gonçalves mais por dentro. Ele vai trabalhar uma jogada aqui, vai vencer na força, tá? Ele é um jogador muito forte, o Flamengo tem que explorar essa força também do Lohan, essa vantagem física que o Lohan pode conseguir contra os atletas do Barcelona, porque ele é mais forte sim, e o time do Barcelona não é tão físico assim, tá? Ele aqui trabalhou uma jogada muito interessante, e a bola vem parar exatamente pro Daniel Sales, que vai cruzar. A zaga do Atlético vai tentar afastar. E quem é que vai fazer o gol? O Guilherme. Muito importante o Guilherme entrando na área como um elemento surpresa, tá? Muito importante mesmo. Aqui o Lohan recebendo de novo. Agora quem tá mais por dentro é o Lohan. O Matheus Gonçalves vai receber essa bola aqui um pouquinho mais ali aberta, nesse meio espaço, tá? Então, de novo, Lohan, Matheus Gonçalves, Daniel Sales nessa região aqui do campo. E aqui o Matheus Gonçalves vai limpar e vai bater de fora da área. Também uma arma muito importante para o Flamengo nessa partida de hoje contra o Barcelona, tá? E aqui o escanteio, importante o Flamengo conquistar escanteios, levar essa bola para a profundidade, aproveitar bastante ali a profundidade com o Daniel Sales, por exemplo, e levar essa bola aqui para a linha de fundo para tentar conquistar escanteio, porque o Iago é muito forte, ele já se livrou da marcação aqui, vai subir, vai cabecear. O Iago é muito bom no duelo aéreo, muito bom mesmo, tá? Aqui o Flamengo conquistando uma falta lateral, vai bater essa falta, olha ali o Iago de novo em destaque, né? Tô botando ali a setinha em cima da cabeça dele. O Matheus Gonçalves vai bater essa bola ali, muito bem batida. E o Iago vai fazer mais um gol. 2 gols do Iago nessa mesma partida. O Iago faz muito gol de cabeça. Ele é muito forte nesse tipo de jogada e pode ser uma arma poderosíssima do Flamengo hoje contra o Barcelona. E aí, tem essa última jogada que eu quero mostrar aqui para vocês, né? Para frisar mais uma vez o quanto vai ser importante o Flamengo tentar forçar o uso do Lohan. O Lohan tem que aparecer muito, porque ele é muito forte, ele carrega muito bem a bola, e a partir desse tipo de contexto aqui, dele carregando essa bola, é que o Flamengo pode tentar gerar vantagem. Levou 1, levou 2, levou 3, foi empurrado, ele foi puxado, melhor dizendo, né? Conseguiu sustentar o duelo, levou 5 jogadores aqui nessa jogada, finalizou e a bola acabou indo para fora, uma pena, mas a jogada foi espetacular e o Flamengo tem que explorar esse 1 para 1, essas arrancadas, não só do Lohan, mas também do Matheus. O Lohan tentando explorar um pouquinho essa vantagem física que ele pode ter em cima dos jogadores do Barcelona. Vantagem física, inclusive, que pode aparecer porque o Flamengo é um time sub-20 e o Barcelona é um time sub-19. Lá na Europa é sub-19, não é sub-20, então esse ano aí de maturação física pode fazer diferença sim, então o Flamengo tem que tentar explorar a fisicalidade, tem que tentar explorar aquele lado direito ali e tem que tentar se impor também. Tem que
fazer a torcida vir junto, usar o mano de campo a seu favor para que os caras do Barcelona fiquem um pouco assustados, tá? É claro que não pode ser ofensivo demais, porque senão vai deixar espaço ali para um time qualificado. Então tem que também ter cuidado defensivo, mas tem que ser um time que vai se impor para poder deixar os caras ali assustados nas cordas para que, de fato, a torcida venha junto. Isso pode fazer, sim, muita diferença. A gente sabe que a torcida do Flamengo tem um papel muito importante e a garotada do Barcelona pode sentir. Então o Flamengo tem sim uma possibilidade bem interessante de vencer esse bimundial. É claro que enfrenta um adversário muito difícil, qualificado, com tradição na base, mas passa muito longe de ser algo impossível. Vamos observar, como eu já falei, estarei lá torcendo, vou estar lá no Maracanã e amanhã eu volto aqui para falar um pouquinho desse jogo. Vou trazer aqui um conteúdo pós-jogo dessa partida, vencendo ou perdendo, tá? Se perder também, eu trago conteúdo pós-jogo para tentar falar um pouquinho do que eu observei taticamente na partida e por que o Flamengo eventualmente não ganhou o título, mas não vai acontecer isso. O Flamengo vai ganhar esse título, vai ser campeão do Mundial Sub-20. Não esquece de deixar o like, que é muito importante, porque esse conteúdo hoje ele morre às 4h30 da tarde. Quando o jogo começar, esse conteúdo vai pro saco, foi embora. Então é muito importante que você deixe o like, que você se inscreva, que você comente, que você compartilhe, que você hype, faz tudo isso aí para poder a gente chegar para mais gente e poder falar sobre esse jogo tão legal, tão importante, tão bacana que está acontecendo hoje entre o Flamengo Sub-20 e o Barcelona nessa final de Mundial de Clubes que agora eles chamam de Intercontinental, né? Mas é Mundial, tá bom? Bom, gente, mais uma vez agradeço pela audiência, mais uma vez agradeço demais pelo carinho aqui com o trabalho. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um grande abraço e eu fui. Saudações.